Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um editorial aqui do nosso canal. Não é o cansaço que vai me fazer parar, tá? Eu tô moído para falar a verdade para vocês, mas não é isso que vai fazer com que eu não traga o nosso editorial aqui. Assim como também não é isso que vai fazer com que os deputados que estão fazendo oposição ao governo Lula parem de brigar pela CPMI. Enfim, tem muita coisa importante nesse ponto. E se tem uma coisa que eu aprendi é que se a gente realmente quer alguma coisa da vida, a gente tem que esforçar por aquilo, a gente tem que lutar por aquilo. E eu quero que o meu Brasil seja mais politizado, que as pessoas entendam, que as pessoas discutam sobre política. E é por isso que eu venho todo santo dia, 5 editoriais por dia, para poder trazer informação para vocês. E bora lá? Vamos começar? Afinal, é isso que a gente traz para vocês. Valdemar da Costa Neto aciona a tropa de choque para a CPMI de 8 de janeiro. Essa matéria foi publicada no jornal Trombeta e colocou a foto icônica aqui da oposição fora Lula, né? E a Trombeta trouxe essa matéria e trouxe os possíveis nomes que o Valdemar da Costa Neto vai liberar. Valdemar da Costa Neto, líder do Partido Liberal, também do Partido Bolsonaro, já selecionou os nomes que planeja indicar para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, de 8 de janeiro. Caso seja instaurada na próxima sessão do Congresso Nacional, fontes próximas dizem que o líder, que é o Outineu Cortes, deve indicar os seguintes deputados: André Fernandes, que é o autor do requerimento, o Alexandre Ramagem, que é combativo demais, e o Eduardo Bolsonaro, que vocês já conhecem, também é bem combativo. Já o Senado, que terá só 2 nomes, tá, do PL. Os possíveis indicados são o Magno Malta, que faz um trabalho bem adequado, e Carlos Portinho, ou então o Jorge Seife. Então, entre os 2 nomes, ou seria Carlos Portinho ou Jorge Seife. Eu, particularmente, gosto do Magno Malta, gosto também do Carlos Portinho e do Jorge Seife. Acho todos muito adequados. Acho o Carlos Portinho um pouco mais combativo do que o Jorge Seife, tá? Mas esse é meu ponto de vista, é só uma opinião pessoal mesmo. Mas o fato aqui é que realmente o PL está preparado para entrar de sola nessa CPMI. Só que assim, tem partido novo ainda para participar, tem União Brasil para participar, e aí o Kim Kataguiri está brigando. Eu sei que vai dar uma briga boa. A gente quer saber o que vai acontecer, tá certo? Vamos lá. Eu nem filosofei nesse vídeo aqui com vocês, né? Mas calma. Junta advogado, filósofo com um estudioso sobre o comércio internacional, sobre economia, tem que sair alguma coisa meio doida no meio disso, né? E eu vou trazer uma matéria para a gente poder filosofar, né? Olha só. Hipótese de recondução de Aras à PGR ganha força nos bastidores do poder. Apesar de parecer inacreditável, a ideia existe e está sendo defendida por figurões do governo e conta com a simpatia de altos cardeais do PT. Vamos entender essa história aqui para a gente poder trazer esse ponto aqui interessante para vocês. Quem que é Augusto Aras? O Augusto Aras foi indicado pelo Bolsonaro como líder da Procuradoria-Geral da República, ou seja, o líder do Ministério Público. E aí, o PT e a oposição criticou demais o Augusto Aras. Segundo eles, o Ministério Público não agiu com as ações que precisavam para prender o Bolsonaro. Então, o Augusto Aras sempre foi muito conivente. Ponto. Eles odeiam o Augusto Aras. De um tempo para cá, desde que aconteceu a chamada recomposição ali do governo Lula, transição do governo Lula, já se vem aventando o que poderia mudar. Tá, tem um detalhe aqui. O Augusto Aras é muito amigo do Lira. Tem um certo alinhamento com o Lira. E aí, o Augusto Aras, ele tem algumas cartas na manga que ele segurou também do PT. Ou seja, ele tem processos ali
que se ele quiser tocar para frente e pedir condenação de um monte de gente do PT, ele pode. Então, se o Lula falar que vai tirar ele, ele deixa esses presentinhos aí pro Lula. E sem contar que o Lira pode não gostar. Então, o que que eles viram? Ó, vamos evitar esses presentinhos desde que ele mude de postura. E mudou. Tanto é que o PGR, agora, a Procuradoria-Geral da República, vem fazendo muitos afagos ao Lula. Tanto é, por exemplo, o inimigo do Lula, que é o Sérgio Moro, por ter feito um vídeo ali de palhaçada, falar onde ele citava Gilmar Mendes, pediu a prisão do Moro, uma coisa totalmente antijurídica, ilegal, assim, parece até piada, né? Ou seja, nem parece que eles fizeram o dever de casa para protocolar aquele pedido de prisão do Moro e perda do mandato. Ou seja, a gente vê que o PGR, ele realmente está fazendo afagos ao governo Lula, de olho nesse cargo, de olho nesse cargo. E eu disse que eu ia filosofar, né? E vou citar de novo um livro que eu cito sempre para vocês, que é O Príncipe do Maquiavel. Separei um trecho. Todos os governos que não se baseiam nas virtudes correm perigo de ruir. Pois é, o governo Lula está quase caindo. Antes a Dilma já caiu. O governo Lula está quase caindo. Então é um governo que não se baseia em virtudes. Mas, quando são virtuosos, são seguros. Ok? Os homens, quando querem dar um cargo, julgam necessitar de uma autoridade maior que a dos que estão em posição de receber. E para isso é preciso que os que estão escolhidos se vendam por este cargo. O príncipe Maquiavel. Aqueles que são escolhidos e que querem um cargo precisam simplesmente se vender a esse cargo. Pois é, parece que algo semelhante está acontecendo, porque era impensável o PT apoiar o Augusto Aras e agora está apoiando. Vamos lá, vamos falar de fake news, tá? Eu estou usando muito o Estadão aqui porque eu acho que eles estão fazendo um trabalho muito sério, tá? Lula estava em Araraquara em 8 de janeiro e visitou o Planalto à noite depois de invasão. O que está acontecendo? Está acontecendo um monte de postagem no Instagram, no TikTok, onde eles tiram de contexto dizendo que Lula estava lá dentro do Palácio do Planalto no momento em que as invasões estavam acontecendo. Isso não é verdade, porque tem um outro vídeo que foi liberado que mostra exatamente a hora que o Lula chegou. E foi um tempo depois que as invasões tinham encerrado, já não tinha invasor nenhum no Palácio do Planalto. O que que esses caras que espalham fake news, o que que esses caras que querem visibilidade a todo custo geram de prejuízo para uma nação inteira? Tira a narrativa séria daqueles que querem saber o que efetivamente aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, quando eles vêm espalhar fake news, as mentiras deles, pô, quebra a estrutura toda, ridiculariza, espalha fake news. E aí, eles ganham narrativas pro inquérito das fake news, para censurar canais. Não é assim que a coisa tem que funcionar, tá? Então toma muito cuidado de onde você tira os conteúdos que você analisa, tá? Olha se aquele canal é sério ou se ele é sensacionalista. Tem uns canais que só falta colocar uma melancia na cabeça. Tem uma fake news que está sendo espalhada que a Glaze Hoffman participou das depredações porque tem uma loira que estava de lado, nem dá para ver a imagem, com um celular com a capinha meio roxa. E aí tem uma foto da Glaze Hoffman com o celular com capinha roxa. Para, meu amigo, você acha que num evento desse a Glaze Hoffman ia estar lá dentro? É muita inocência. E aí, quando uma pessoa começa a espalhar isso, a direita vai se passar por idiota. Na verdade, está agindo como idiota ao não analisar os conteúdos que são expostos. E aí a esquerda ganha força em relação a isso. Então, meu amigo, cheque, não vai divulgando a qualquer momento. Isso pode trazer, inclusive, prejuízos a vocês. Vocês acham que já não teve conteúdo aqui? Que eu olhei assim e falei, vou falar isso agora. E pumba! É uma bela de uma fake news.
depois que eu pesquiso, e eu não falo. Então, você acha que eu não queria trazer aqui um vídeo aqui falando, olha só, gente, a Glaze Hoffman tava lá no meio chutando tudo lá. Pois é, mas não aconteceu. Eu não vou espalhar fake news. Você também não deveria espalhar. Então é por isso que é possível você checar se isso é verdadeiro, se não é. Viu no grupo de WhatsApp? Olha em todas as outras redes. Vê aí Jovem Pan, aquelas de oposição, Jovem Pan, Revista Oeste, Gazeta do Povo. Analisa, o Estadão vem trazendo muito conteúdo interessante ultimamente. Dá uma olhada se isso tem seriedade ou não, tá? Que isso é muito importante. Bora falar. Eu falei de seriedade, falar de Globo logo depois é muita incoerência, né? Mas eu vou ter que falar da Globo. Ó, não entendam que isso é incoerência. Eu falei de jornais sérios e vou trazer um conteúdo da Globo, tá? Mas tá bom, vocês entenderam que é por causa do contexto aqui, né? Mas vamos lá. Em Brasília, Tarcísio diz que o estado de São Paulo vai apoiar a reforma tributária. O governador participou da Câmara de Convenção de seu partido, o Republicanos. Reforma tributária é considerada uma das prioridades do governo Lula para este primeiro mandato. Vamos lá. Vamos entender. Eu sou fã do Tarcísio de Freitas. Vocês sabem disso. Acho que o cara tá batendo um bolão, tá? O que é o grande ponto aqui? Tem gente que é extremista, tá? Extremista sim. Por quê? Porque eles acham que tudo é a ferro e a fogo, custe o que custar, e que os fins justificam os meios. Não é bem assim. Não se pode ser tão maquiavélico quanto se pensa. A reforma tributária é uma coisa que o Brasil necessita, precisa. Então, o fato de Tarcísio de Freitas estar apoiando a reforma tributária, que pode ser um trunfo na mão de Lula, não faz o Tarcísio de Freitas um traidor. Porque esse trunfo que Lula vai capitalizar a seu favor, se aprovado, e eu não acredito que vai ter aprovação, tá? Só deixando bem claro para vocês, eu duvido é o dó que o Lula vai conseguir aplicar uma reforma tributária. Mas digamos que isso aconteça, vai mudar o rumo de vários brasileiros. O mais pobre vai deixar de pagar tanto imposto. Sabe, é necessário para que os empresários, nós empresários, que eu sou empresário também, possa, sabe, sair desse manicômio que é o sistema tributário brasileiro. Tá. A gente sabe que Lula aí vai querer aumentar impostos. E aí é o ponto de conflito, onde a gente não vai apoiar, lógico. Mas assim, você tem que entender que além do conflito ideológico e político, tem uma nação, tem um povo que elegeu um governador. Então, você acha que o justo seria o Tarcísio falar: não, eu vou ferrar com o povo de São Paulo só para fazer oposição ao Lula? Não, não é. Então, mais uma vez eu venho e dou parabéns ao Tarcísio de Freitas, tá bom? Bora lá. Tem algumas notícias para vocês, nem não tão boas, não tão ruins, mas vamos lá. Jovem Pan, Dallagnol, Eduardo Bolsonaro, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros estão entre os nomes para a CPMI de 8 de janeiro. Oposição e governo começaram a apresentar os nomes estratégicos para compor o colegiado. Gente, vocês têm noção do quanto o Dallagnol é estrategista? Eu gosto desse cara. O Eduardo Bolsonaro é inteligente e é barulhento, tá? Eles tentam ridicularizar ele o tempo todo, tá? Mas se você analisar até um vídeo que está circulando do Eduardo Bolsonaro na CEPAC aí, em inglês, falando sobre a importância do Brasil para os Estados Unidos e quanto o Biden, perdão, errou ao apoiar Lula, você vai ver que ele tem conteúdo, tá? Tem conteúdo e conteúdo interessante. Mas, entretanto, a estratégia de Deltan Dallagnol, a cultura de Deltan Dallagnol, vai ter que lidar com o escândalo de Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, tá? Então se prepara, porque às vezes na política o grito é melhor do que a sensatez, tá? Infelizmente a política é assim. Então, Eduardo Bolsonaro, Deltan Dallagnol vão ter que estar muito articulados
para enfrentar isso aí e, sabe, não perder o escopo do que realmente é necessário. Porque você tem que entender o seguinte: é um jogo arriscado. É um jogo arriscado. Da mesma forma que a CPI pode ser a queda do Lula se a oposição trabalhar direito, a CPI pode ser o enfraquecimento total da direita se eles errarem e ficarem batendo cabeça. Se ficar um jogo de ego, cada um com a sua vontade de protagonismo, igual aconteceu na eleição, tá? Então o que eu tenho que dizer para vocês? Agora é hora de jogar todos os egos de lado, fazer um trabalho articulado, planejamento, igual escritório. Hoje foi dia de reunião. Você senta e faz o planejamento, e a estrutura e a estratégia. É assim que a CPMI tem que andar. Porque senão vai dar ruim. Escuta o que eu estou te falando. Vai dar ruim. É um jogo arriscado. E tem que saber jogar esse jogo. É uma decisão. É uma final da Copa do Mundo. E aí tem duas seleções. Uma do mal e uma do bem. Se a do bem não souber jogar, a do mal toma conta. Tá? Engraçado, eu assisti o jogo do Super Mario, o filme do Super Mario, que a esquerda tentou lacrar e cancelar o filme do Super Mario. Por quê? Porque o Super Mario é o Super Mario, é homem. Eles queriam feminilizar ele. Não fizeram, não conseguiram. E é por isso que foi recorde de bilheteria. Tá? Cancelaram ele e eu fui lá assistir. E é isso, é uma batalha do bem contra o mal, do Mario contra o Culpa. Tá? Então, é interessante que a gente saiba bem, inclusive você brasileiro que está me assistindo agora, como encarar essa CPMI e como tudo isso vai acontecer, tá certo? Gente, desculpa ter estendido um pouco, mas é que quando a gente está cansado, a mente vai longe, a gente discute muito. Mas assim, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta, Ele vai permitir a gente aqui, tá bom? Abraço, fica com Deus. Desculpe aí a cara de cansaço, a cara de, 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 de gente cansada, mas assim, faz parte do jogo, tá bom? Abraço, fica com Deus e até amanhã.